Nossa Senhora, Mãe das grotas, de tuas mãos que brota a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a tua mão. Quando um índio foi ao rio e nas grotas do rio encontrou a tua imagem, nas grotas do rio tão velho e nobre, mostrastes assim a todo o povo o amor que tu tens pelos pobres. E do índio pro vaqueiro e sob os juazeiros, as mãos do que pregava no sertão, às margens do rio São Francisco, no pouso de descanso dos tropeiros, nascia Maria em Juazeiro. Nossa Senhora, Mãe das grotas, de tuas mãos que brota a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a tua mão. Hoje estás em cada índio, em cada nordestino, que luta pra fazer libertação. Estás também em um qualquer, no jovem, no velho e na criança, na força, na beleza da mulher. Ó Senhora dos sertões, das terras sempre quentes, tem pena desse povo e ser clemente, e sempre em teus braços vê se acolhes os que tombam, os que ficam e os que fogem, os que lutam, os que vivem, os que morrem. Nossa Senhora, Mãe das grotas, de tuas mãos que brota a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a tua mão. Salve, salve, povo santo! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast da Paróquia Santo Antônio. Aquele podcast que pode te levar à santidade de forma online. Sou Arthur, sou pasconeiro da comunidade Nossa Senhora de Nazaré. E eu sou Paula, discípula da Missão Galileia. E hoje nós estamos aqui, iniciamos esse episódio de forma diferente. E admito que eu já bastante emocionada. Porque é uma música que me traz recordações e sentimentos de devoção e também de muita devoção familiar. Hoje nosso episódio é especialmente para falar desse título de Nossa Senhora, que ele é único. Ele é nosso aqui dessas terras quentes, como neste momento, Nossa Senhora das Grotas. E hoje o nosso convidado é cantor, compositor, escritor, filósofo, teólogo, agente da Comissão da Pastoral da Terra, CPT,
Participou do Sínodo da Amazônia como especialista em meio ambiente e água e é um dos assessores da Comissão para a Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Nosso convidado é Roberto Malvese, mais conhecido como Gogó. Seja muito bem-vindo, meu santo. Eu agradeço o convite, Paulinha, Arthur, a turma que está ali na técnica, Thaís e Matheus. E esse momento em Juazeiro, para mim também ele tem uma história, né? Não sei, acho que a festa de Nossa Senhora das Grotas, ela faz parte não só do calendário nosso litúrgico, de festas populares, meio que faz parte da nossa vida. Eu tenho sempre uma referência, eu sempre reservo a semana da padroeira para ficar por aqui. Eu nunca aceito muitas viagens, não, né? Ultimamente já viajo menos, mas quando viajava sempre ficava por aqui. Faz parte da nossa vida. E vamos iniciar o nosso podcast de hoje, o nosso bate-papo santo com Gogó. Então, nós iniciamos hoje o nosso episódio com o hino de Nossa Senhora das Grotas, né, que em sua composição traz a história do encontro do índio com a imagem de uma gruta no rio. Você poderia nos falar um pouco sobre como era o contexto histórico-social do período em que essa imagem foi encontrada? Então, a gente já falou aqui, acho que a Paulinha já se referiu, é uma festa única, essa festa de Nossa Senhora das Grotas, porque ela é bem típica, exclusiva da nossa região. Sempre me chamou a atenção isso, que ela é uma festa há alguns anos, 10 ou 11 anos anterior à Nossa Senhora Aparecida, né? Então é histórico mesmo, faz parte da história não só da nossa diocese, faz parte da história do Vale do São Francisco, faz parte da história do Brasil. Uma vez eu fiz um disco que chama Maria e Ecologia, que está disponível no Spotify, nessas plataformas aí. Porque uma vez viajando pela CPT, eu fui parar no Pantanal, em Corumbá. E lá me levaram numa oficina e tinha de artesãos, tinha uma imagem de Nossa Senhora do Pantanal. E eu achei a imagem muito bonita, porque é uma imagem meio parecida com Nossa Senhora Aparecida, mas o corpo todo cheio de bicho, de passarinho, de cobra e tal. E uma imagem muito forte, né? Aí me chamou a atenção isso. Eu falei, olha que interessante. Várias manifestações de chamadas marianas na América Latina, eles têm sempre 3 elementos, assim, bem juntos. É sempre gente simples do povo. Às vezes é um pescador, é um vaqueiro, como é o nosso caso aqui, é um índio. Nossa Senhora do Círio de Nazaré é um caboclo, tal. Em Guadalupe é um índio, que é o índio Juan, tal. Depois tem sempre os elementos da natureza, sempre água, mato, bicho, floresta. Em todas elas esses elementos tem. E a figura de uma mulher, né? Então a gente diz é um arquétipo, porque esses 3 elementos vão estar em todas essas tipos de manifestação. E aqui em Nossa Senhora das Grotas também. Você tem o índio, tem o vaqueiro, você tem o Rio São Francisco, né? E você tem a imagem de mulher. Agora, era uma época difícil, aliás, essas manifestações sempre são em épocas difíceis do povo, porque tinha começado a entrar os bandeirantes por aqui, da família que vinha de Salvador, da Sesmaria, né? Dos Dias Dávila, e tinha índios morando por aqui. E eles entraram ocupando, e eles entraram naquele esquema, fazendo guerra, né? Exterminando, batendo, matando. Então, a imagem de Nossa Senhora que aparece para o índio, que vai do índio para o vaqueiro, que vai do vaqueiro para o missionário, ela é simbólica nesse sentido. É por essas mãos que Maria sempre se manifesta, sempre aparece, né? É por mão de pessoas simples e que estão num estado de sofrimento. E aquela época foi terrível, porque por aqui começou a civilização brasileira, eles entraram pelo litoral e depois vieram para o Vale do São Francisco. Nós temos o privilégio de morar na beira de um rio que faz parte da veia histórica do Brasil.
Eu devia morar aqui, vocês, porque nasceram por aqui, são verdadeiros da Gema. Acho que são todos e todas. Sim. É, nesse processo, né, que o senhor falava sobre esse apoderamento da região, né, como a história da própria cidade, Juazeiro, né, tinha essa facilidade, né, até por conta da presença da Ilha do Fogo, então ajudava na passagem da criação entre o sertão, que era muito seco, e tinha a presença do rio. E durante esse processo, chamava aqui, né, a passagem, a Juazeiro era uma passagem. Então, era uma região que tinha tudo para iniciar comércio, né? Tinha a questão, só que quando aqueles que desejavam dominar a terra, principalmente dominar essas regiões entre Centro-Sé, Curaçá, toda essa parte que estava aqui, então existiam comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas que né, principalmente comunidades quilombolas, que estavam presentes nessas regiões. E aí vem esse processo de tomada de terra, né? Então, durante o processo de pesquisa do próprio podcast, nós encontramos o historiador Taunay, né, que vem falar que houve uma verdadeira chacina nessas regiões, da morte realmente de vários indígenas e de pessoas que morriam para que pudesse ter essa tomada de terra e essa tomada de poder. Algo que aconteceu há tantos anos atrás se repete ao longo da história, né? Nós estamos sempre vendo essa situação, a presença da comunidade que mora ali e vem esses dominadores, essas pessoas que com maior poder aquisitivo que vêm tomar a terra. E existe a figura, né, nessa história do missionário. Pela história nós sabemos que já existiam, né, capuchinhos e jesuítas que ficavam na região, só que os próprios capuchinhos e jesuítas foram expulsos daqui da evangelização pela família Dávila, até que vem a pedido do próprio povo, os missionários, os franciscanos, os frades menores, e que conseguem conviver e dialogar com o povo e com as comunidades indígenas. Então, nós vemos a presença da igreja também junto com essa comunidade que está sofrendo. Então, fala um pouquinho para a gente, Gogó, também pela sua experiência, pela experiência também no Sínodo da Amazônia. Qual o papel da igreja, né, junto a esse povo que sofre tanto nessa remanescente do passado, como também hoje em dia entre esses conflitos? Então, muitas vezes a gente diz assim, a igreja tem que ser, na nossa diocese isso é muito comum, né? A gente tem que ser solidário com os mais pobres, os mais necessitados, é uma tradição da nossa igreja. O que a gente esquece muitas vezes é que o pessoal que está passando necessidade, às vezes fome, às vezes sede, às vezes sendo perseguido, é a igreja. Sim. Né? São as nossas comunidades. É claro que hoje em dia você tem um pouco mais de pluralidade religiosa nas comunidades que alguns anos atrás nós não tínhamos. Mas, basicamente, o pessoal das comunidades, são os batizados, o pessoal que vai para a celebração do domingo. Eu lembro, vocês são mais novos, mas ali em 86, mais ou menos, que veio aquilo que a gente chamou a Grande Seca, de 82, de 79, 83, 84, por aí. Eu morava em Campo Alegre naquele tempo. Eu tinha acabado de chegar, fui morar em Campo Alegre. Aí a gente observou uma coisa interessante, porque o pessoal das nossas comunidades sempre gostou muito de batizado, de festa de casamento, de missa, né? Porque não tem muita missa. Então, quando você ia para uma comunidade, as outras comunidades vinham de longe e tal, vinha por ali, batizado, marcava é sempre uma preparação, o batizado, fazia o que tinha de melhor, a roupa da criança, né? A festa, tal, um negócio bem preparado. Aí a gente começou a mandar o aviso para as comunidades que ia ter missa, ia ter batizado,
E o pessoal começou a responder assim: não, mas a gente não quer a missa. Foi a primeira vez na vida que eu vi aquilo, eu assustei. Nós perguntamos. Aí, nas outras paróquias, a mesma coisa. Aí, Dom Rodrigues, que era nosso bispo, né? Que vocês conhecem pelo menos o nome, a fama de Dom Rodrigues, ele convocou uma assembleia. Ele falou: o que é que está acontecendo, né? Aí o pessoal mandou dizer: a gente não quer o batizado, a gente não quer a missa, porque a gente não tem água para dar para as visitas que chegam para o batizado e para o casamento. Veja com que nível. Então, você não estava falando de outros, você estava falando das próprias comunidades nossas, né? Então, a nossa igreja tem essa tradição da solidariedade, da fraternidade, da luta pela justiça, num espírito muito franciscano, né? De dedicação, de doação. Temos os nossos defeitos, como todo mundo tem os defeitos e os pecados que tem. Mas esse da dedicação sempre aconteceu com muita intensidade. Agora, uma das coisas que vai ser inclusive debatido nesse sínodo, que está sendo organizado novamente, que vai ser em outubro, sobre sinodalidade, que quer dizer caminhar juntos. Dom Rodrigues tinha um jornalzinho, chamava Caminhar Juntos. Então, nossa igreja é sinodal de muitas décadas, graças a Deus. Então, esse sínodo, ele foi preparado nesse sentido, mas o Papa Francisco, durante o sínodo para a Amazônia, e durante a preparação do sínodo para a Amazônia, que eu participei, então ele dizia assim: olha, o sínodo para a Amazônia é um pouco uma experiência para a gente fazer um sínodo sobre sinodalidade. O que significa isso? O que significa a gente caminhar juntos, né? Ele disse que é o jeito que a igreja do começo era. A igreja caminhava junto. Os primeiros cristãos não chamavam cristãos, chamava povo do caminho, né? Porque caminhava junto. Então, dos conteúdos que está lá no instrumento de trabalho, que eu já vi, que deveria consultar a igreja do mundo inteiro, e um dos eixos que vai ser debatido lá em outubro é sobre a missão, né? Porque hoje em dia você não pode mais fazer a missão do jeito que foi feito, como um processo de colonização, de domesticação, de opressão das pessoas, dos povos, né? Tem gente que chama hoje em dia a missão, que o novo nome da missão, o novo nome da evangelização é diálogo, né? E o Papa Francisco está insistindo muito nisso. Ele insistiu que a gente fosse capaz de ouvir os indígenas, de ouvir os quilombolas. Então isso muda muito o foco, né? E aqueles missionários que chegaram aqui, eles no começo eles estavam junto com esses bandeirantes, né? Eu tenho uma narrativa, não sei se é desse historiador aí, mas que aqui no Salitre entrou um grupo de bandeirantes e eles pegaram e alcançaram os povos indígenas aí perto de uma comunidade aí para cima do Salitre aí. E aí então os índios falaram assim: os homens vão se entregar e vocês poupam as crianças e as mulheres. E o próprio missionário, acho que é Martinho de Nantes, ele diz assim que depois de 3 dias os portugueses pegaram os índios que tinham se entregado e mataram mais de 400 na espada. Né? Mataram os índios, simplesmente foram lá e cortaram o pescoço fora, né? Então, você percebe que aquilo é uma denúncia, mas ele estava ali naquele grupo, vendo assim, né? Depois não deu certo. Claro que um negócio desse não ia dar certo. Como é que você ia ficar assistindo uma coisa dessa aí, né? Então, tem todo esse processo de mudança da igreja, quando o Papa Francisco fala de uma igreja em saída, uma igreja em mudança, uma igreja samaritana, né? É toda uma postura que é bíblica, é evangélica, não é nada de novo, né? Não é nada de novo, mas a ênfase é nessa fraternidade, nessa solidariedade, e ele vai dar muita ênfase também em São Francisco, que era um homem da fraternidade universal. A nossa paróquia aqui é Santo Antônio, que era um franciscano, alguém que entendeu, do mesmo jeito que São Francisco, o jeito de ser, de evangelizar, aquelas histórias que Santo Antônio ia evangelizar os passarinhos, os peixes, quando ninguém queria ouvir, né? É bonito, né? É bonito. Já que o povo não quer ouvir, eu vou falar para os passarinhos, vou falar para os peixes. É bonito, a gente acha bonito, mas é triste, né? Porque quantas vezes a gente quando a gente começou aqui o podcast,
A primeira dificuldade que a gente teve foi que a página do YouTube da paróquia, que a gente ia fazer, foi hackeada, saiu do ar. O YouTube tirou do ar. O YouTube não Tiraram queria vocês lá? Sumiu. sumiu. A página do YouTube sumiu. Aí a gente falou assim, ó, Santo Antônio falava pros peixes, mas a gente não quer falar pros peixes. A gente quer falar para uma multidão de peixes que tá na internet, navegando na internet. Então a gente brincou com isso, mas a gente ficou pensando, nossa, assim, como, né, a pessoa tem que ter muita fé, né, para dizer, não, ninguém quer me ouvir agora, deixa eu ir falar ali pros peixes que eles querem ouvir a voz do Criador. Mas a história da nossa padroeira, realmente Nossa Senhora das Grotas, traz muito forte esses 3 elementos, né? A devoção popular, a igreja missionária e os desafios e os conflitos que existiram no passado e hoje, né? Nós também temos essa voz missionária, esse trabalho junto às comunidades hoje da nossa diocese. Então, como o senhor percebe essa presença desses elementos na nossa situação atual? Então, é uma coisa muito discutida também, a chamada devoção, né? Porque o que significa mesmo devoção? Uma vez teve um retiro aqui da diocese, eu fui nesse retiro, e era um bispo que vinha de São Paulo, Dom Celso Queiroz, lembro dele até hoje, já faleceu. Ele conversou com a gente sobre essa questão da devoção. Aí eu lembro que eu falei para ele, olha, na minha família não tem muita tradição de devoção, né? Que a gente não tinha dentro de casa muitas imagens de santos assim. A gente era da missa, tinha uma Bíblia, tal. Meu pai e minha mãe sempre rezavam o texto, às vezes a gente, menino, rezava junto. Aí eu falei para ele assim, eu não sei se eu tenho devoção, agora eu tenho admiração por certas pessoas, né? Eu tenho uma admiração por São Francisco, né? Tenho uma admiração por Padre Cícero, por Ibiapina, pela Dulce, Dom Helder, né? Claro que a gente tem. Aí ele não respondeu. Aí depois, mais tarde, ele me encontrou no corredor e aí ele voltou para mim e falou assim, eu acho que essa admiração que você tem que é a verdadeira devoção, né? Quer dizer, se você... Por que você gosta de uma pessoa? Porque de alguma forma você se identifica com ela, né? De alguma forma você concorda, comunga, né? Então, esse sentido da devoção. Mas eu acho que é preciso sempre lembrar que a Maria de Nazaré, a Maria do Evangelho, que aparece para nós em tantos nomes, em tantos títulos, a gente sabe que é uma só, né? Inclusive Nossa Senhora das Grotas, o que ela pedia para a gente era o seguinte, era fazer o que Jesus pedia que a gente fizesse. Então, mais do que devoção, a gente precisa ser seguidor, né? E o seguidor é diferente, porque a devoção pode ficar só na oração, só na piedade. O seguidor não, o seguidor você tem que passar pelos passos, pelos caminhos e pelos rumos, né, que Jesus passou. E Maria nunca chamava atenção sobre si mesma. Em nenhum momento assim do Evangelho que ela vai estar falando de si mesma, né? A não ser aquele momento da gravidez, que ela vai visitar Isabel, então, que tem o cântico de Maria, né? O Senhor fez em mim maravilhas, e fez mesmo. Então, ela diz isso. Mas ela está sempre apontando na direção do Filho, né? Então, acho que é um pouco isso. E essa é a missão. Só que, então, a nossa missão, ela não fica só dentro do templo, né? A nossa diocese, eu mesmo, assim, esses anos de diocese de Juazeiro, já são mais de 40 anos, são quase 45 anos, a grande maioria do tempo, eu nem sei se foi nas comunidades, mas acho que foi dentro de carro, em cima de moto, dentro de barco, em cima de ônibus, né? Eu, se contar quantas noites eu passei dentro de ônibus, hoje eu não passo mais. Depois que eu fui lá para Roma, para o Sino, fiquei doente lá, os médicos me proibiram. Mas a vida é muito fora das nossas igrejas, que é um trabalho que nem todo mundo vê, né? Nem todo mundo assiste.
Mas o templo também faz parte da nossa fé, onde a gente vai na Eucaristia, a gente vai nas nossas festas de padroeiro. As nossas festas de padroeiro são os momentos que mais reúnem gente, né? É uma multidão aqui em Juazeiro, no novenário, na procissão, então, é um fenômeno. O remanso é a mesma coisa, Campo Alegre de Lourdes, né? Então, Nossa Senhora das Grotas, eu acho que a gente tem que, o pessoal que mantém a devoção, né, da mãe, desse fato histórico, mas eu me lembro muito nessa época de Dom Rodrigues, porque Dom Rodrigues, ele era um devoto de Nossa Senhora das Grotas, por conta dessa identidade com a natureza, com o rio, com os pobres, com os índios, com os vaqueiros. Ele tinha isso para ele, né? Tanto é que, na verdade, embora a gente vá celebrar o aniversário da morte dele no dia 9, e não no dia 8, mas, na verdade, Dom Rodrigues morreu no dia 8. Quando morreu, eu tenho convicção, ele morreu no dia de Nossa Senhora das Grotas. O que parece simbólico para um homem que gastou a vida 27 anos aqui. Sim. Né? Sim. Pouco isso, né? A gente conversando assim, sem muita formalidade. Sim. E E muito forte também hoje, né, nessa questão da nossa diocese, nós vemos a própria igreja presente, por exemplo, hoje no caso das mineradoras, né? Como ainda essa opressão, mas como se diz, há uma igreja em saída. E hoje quem dá voz a quem precisa, hoje quem está ali junto com essas pessoas, um dos braços, né? Lógico que tem muitas pessoas envolvidas, também é a articulação da igreja que vem dar voz a esse povo oprimido, né? Que ainda assim é presente hoje na nossa diocese, não é isso? Tu queria dizer alguma coisa? não. Então, porque cada vez mais se tem consciência, né, de que o Nordeste, muito ao contrário do que se dizia que era uma região pobre, é na verdade uma região tremendamente rica, das riquezas que a humanidade precisa agora, nesse momento do século XXI. Porque você tem água, você tem São Francisco, você tem os solos bons, você tem sol, que é uma riqueza, não é um castigo. Sim. E você tem os ventos, né? Então a nossa região está sendo tomada por projetos do quê? De mineradoras, e tem minério. Então mineradoras, geração de energia eólica, geração de energia solar e todo esse mundo da irrigação que está por aqui, né? Então hoje em dia você anda em Juazeiro, você encontra japonês, você encontra argentino, você encontra gente do sul, você encontra gente do sudeste, acho que tem chileno nessas vinícolas, nesse negócio todo. Todo mundo vem atrás da riqueza da região, né? Agora o nosso povo foi sendo colocado de fora. É claro que depois, hoje se desenvolveu muito o chamado paradigma da convivência com o semiárido, então da captação da água de chuva, das cisternas. Nosso pessoal da Caatinga também está sabendo trabalhar com os produtos da Caatinga. Você tem hoje ali na beira do rio, num lugar bem localizado ao central da Caatinga, e você vai lá e os produtos estão lá, né? Então isso tudo também veio por muito trabalho da diocese, junto com os parceiros. Você fortalecer uma agricultura que hoje em dia está sendo chamada economia de Francisco e Clara, né? Então, por outro lado, esses empreendimentos chegaram, né? Outro dia eu fui lá em Centro Sé, nessas comunidades aí, Pascoal Limoeiro, que é uma das comunidades atingidas pela mineração, e eu encontrei um senhor que eu encontro com ele há 40 anos atrás. Então hoje ele já tem 82 anos, mas eu fui conversar com ele. Aí o Dom Beto já tinha ficado impressionado com uma frase que ele falou. Ele falou assim: olha, nem bem a gente cicatrizou a ferida da barragem de Sobradinho e agora já vem mais uma punhalada, que é a mineradora na comunidade, né? A gente que viveu aquela relocação da barragem de Sobradinho, né, as 4 cidades, 72 mil pessoas, a gente não tem como esquecer aquilo, né? Lembra aquele... Né?
o homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. Vai ter barragem no salto de Sobradinho, o povo vai-se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Rebanço, Casa Nova, Centro, Sempre, Lamacato, Sobradinho, adeus, adeus. Rebanço, Casa Nova, Centro, Sempre, Lamacato, Sobradinho, adeus, adeus. Era um negócio impressionante aquele tempo, gente. Era um negócio impressionante. Eu lembro o pessoal da equipe eu morava em Campo Alegre e tinha uma equipe volante da CPT, Edu, que mora em Salvador, Angélica, que era advogada da Diocese. Hoje a Angélica é desembargadora na Bahia. Cuida dos presídios da Bahia. Era advogada nossa aqui. E eles chegavam a marcar a reunião 2 horas da manhã. Imagina o que era isso. Né? Porque o povo estava largado, aí a água subindo, tomando de conta, tinha gente que não tinha uma casa para ir, não sabia o rumo, tinha perdido. Mas isso não era uma pessoa ou duas, eram 72 mil pessoas realocadas dessa forma. É por isso que o Dom Rodrigues tomou o pé e enfrentou o regime militar. Se tem alguém aqui no Nordeste, no Sertão, que enfrentou esse pessoal de corpo aberto, né, foi o tempo de Dom Rodrigues. Então, a diocese passou por muitos períodos, né? Mas tem uma coisa que eu acho que a gente conquistou de boa e de bom. A gente já não tem mais aquele nível de fome, de sede, de miséria, de mortalidade infantil. Aquilo tudo que estava na música do Luiz Gonzaga, né? Nos poemas dos nossos João Cabral de Melo Neto, que muitas vezes está no cordel, que a turma canta por aí, que é tão bonito, nas outras músicas, o Portinari, nas pinturas, tal, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, esse pessoal todo, aquilo que era narrado na literatura e na música daquele jeito, a gente não tem mais, né? Você pode ir no interior, é pobre ainda, mas, nossa, as casas hoje estão mais arrumadinhas, né? Tem coisas dentro de casa, né? Os aparelhos, os eletrodomésticos, hoje tem internet, tem telefonia, tem uma cisterna no pé da casa, uma água, uma comida. Isso tudo avançou para melhor e a nossa diocese sempre esteve presente nessa luta. Então, uma grande graça para nós aqui, na nossa diocese, ter uma devoção única e particular. Nós já vimos aqui no episódio que Nossa Senhora das Grotas veio aqui naquela região e trouxe esperança para a gente que vivia período de conflitos e muitas mortes. Então, trazendo, depois de tudo que o senhor já falou aqui, como nós podemos viver de fato essa devoção, que naquele período já era forte, hoje, diante de todos os problemas, de uma forma bastante forte. Incisiva, né? Incisiva. Trazer para nossa realidade. Nesse contexto que estamos vivendo hoje. Então, eu acho que a devoção é forte e continua forte. Basta ver o tanto de gente que vai para a novena e o tanto de gente que vai para a procissão, né, de Nossa Senhora das Grotas. Agora, assim, quando eu às vezes estou ali na procissão, eu fico observando o pessoal, né? Eu fico muitas vezes me perguntando, o que será que significa mesmo para essa pessoa tá fazendo essa caminhada, né? Tá às vezes andando longe mesmo, porque às vezes sai de longe, pessoas que têm idade, que têm dificuldade de andar, têm dificuldade de se locomover. Então tem uma questão pessoal bastante grande em tudo isso daí, né? Mas a diocese sempre procura nos novenários colocar sempre um conteúdo evangélico também, né? Então sempre essa lembrança de que Maria, mãe de Jesus, representa para Jesus, representa para nós, né? E como ela está presente, normalmente se traduz na figura da mãe, né? Porque mãe está sempre no cuidado mesmo, mas ali é uma mãe especial também, né? Não é uma mãe comum, né? E sempre essa indicação do segmento
de Jesus. E acho que a diferença também mais recente é que virou santuário, né? É um santuário de Nossa Senhora das Grotas. Talvez a gente não tenha adquirido ainda a consciência de santuário, porque santuário é aquele que você visita quase todo dia, faz as romarias, né, vai com o povo para lá. Eu acho que essa ideia do santuário ainda nós precisaríamos trabalhar mais, mas merece, porque um fato desse de mais de 300 anos atrás lá, que está aí até hoje, é sinal que alguma coisa de Deus tem, senão já tinha acabado. Sim. Né? Senão não durava. E agora vamos para o martelo dos hereges. Hoje o nosso quadro Martelo dos Hereges vai bater nessa fé descomprometida. E o que é isso? É essa fé desligada da realidade. Essa fé que não está inserida dentro de um contexto de sociedade, dentro do contexto em que se vive. É uma fé vertical, em que é eu e Deus. E esquece que nós somos chamados a viver em comunidade, viver no meio, a olhar aos que estão à nossa volta. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo voltado para o egocentrismo, um tempo voltado para a idolatria de si mesmo. Aonde vivemos numa bolha dentro da nossa casa, uma bolha dentro do nosso meio, uma bolha dentro do nosso mundo, que simplesmente desconhece as situações e que muitas vezes ignora aquilo que está acontecendo no mundo. E essas pessoas que vivem dentro dessas bolhas, muitas vezes até repudiam a igreja, a todos aqueles que têm um olhar voltado para as pessoas que mais necessitam. Nós estamos falando de uma fé que simplesmente desconhece as comunidades que passam fome, que simplesmente ignoram as questões sociais. Então, vivemos um período agora, recentemente, em que o Papa e a Igreja vêm nos chamando a sairmos de nós mesmos, a olhar que somos uma comunidade, que somos uma só igreja, que caminhamos juntos, que caminhamos em sinodalidade, que caminhamos para o mesmo lugar. Nós temos um programa que se chama Pode Ser Santo e que nós falamos de uma possibilidade de ser santo. Mas é impossível, olhando para os santos que a igreja tem, olhando para os santos da igreja, é impossível você ser santo só no seu mundinho, sem você servir, sem você se doar. Porque para ser santo, você tem que colocar em si o chamado de Jesus Cristo. Então, como Jesus Cristo ia ao encontro daqueles que precisavam, Jesus Cristo estava a caminho, e você quer ficar na sua casa vivendo simplesmente a vida. Eu vou à missa, comungo, confesso, falando mal de padres, bispos, do Papa pela internet. Que igreja é essa? Que evangelho é esse que você vive? Então, hoje o Martelo dos Hereges vem chamar a atenção que não adianta você ler o catecismo completo da igreja, ler todos os livros de São Tomás de Aquino e você não olhar para o seu irmão que passa fome na rua. E você não olhar para as questões sociais, onde existem várias comunidades que ainda sofrem com perseguição, com morte, com chacina, por pessoas que desejam o dinheiro, que desejam oprimir. Não dá para você ser santo, não dá para você ser igreja e ignorar todos esses fatos que estão acontecendo. Então, o Pode Ser Santo, hoje,
com o martelo dos hereges, vem dizer que para ser igreja, para ser santo, você tem que ser comunidade, que é exatamente o que a Trindade nos ensina. Deus é comunidade, Deus é trino, Deus não é solitário. Então, abandone essa fé solitária, viva essa fé comunitária, essa fé missionária, essa fé de seguir os passos de Jesus e ir àqueles que mais precisam. Continuando, né, no bate-papo santo, nós falamos que esse contexto social é bastante diferente, né, antigamente com hoje. E infelizmente hoje tem algumas coisas que desencadeiam crises, né? Crises de fé, crises de descrença, e principalmente com todo esse contexto social que nós estamos vivendo, um contexto tecnológico que nos leva a centrar em nós mesmos. Então, fugindo até, só uma pergunta que eu vou adicionar, que não estava muito colocada no contexto, mas eu queria muito que o senhor falasse sobre essa questão desse caminhar com Nossa Senhora, né? Foi até um tema, caminhar com Maria, junto com Maria. Como nós podemos fazer essa caminhada, né? Saindo de nós mesmos e caminhar com Maria junto a essas comunidades, junto com quem precisa, as pessoas que precisam. Então, se a gente observa a pessoa de Maria no Evangelho, além da gente caminhar com Maria, a gente precisa lembrar que ela caminha com a gente, né? Ela anda com a gente, porque ela andava com Jesus, né? Então, vários momentos difíceis da vida de Jesus, ela estava lá, né? É a mãe que recebe, que aceita, é a mãe que cuida, é a mãe que vai na romaria e perde o filho na romaria, e depois sai procurando, e acompanha ele ao longo da vida, em muitos lugares ela vai estar lá, é a primeira que está ali no primeiro milagre, e aquela questão de Jesus transformar a água em vinho, que eu acho curioso aquilo ali, porque é o olhar feminino, né? É uma coisa bem simples, quer dizer, o povo da casa estava envergonhado porque o vinho tinha acabado. E quem é que percebe isso? Nem Jesus percebe, né? Mas ela, o olho da mulher, ó, o pessoal ficou sem vinho, né? Como se desse dar um jeito, né? Aí ele diz, não chegou a minha hora, mas depois ela diz exatamente isso. Faça o que ele mandar vocês fazer. Aí ele mandou encher lá os tonéis lá com água e transformou em vinho. E era o melhor vinho, né? Não era o primeiro vinho, parece que não era muito bom, mas o que ele fez era ótimo pelo jeito. Então, tá com Maria significa tá aonde Jesus pede que a gente tá, porque é aí que ela tá, né? Não vai estar no nosso egoísmo, como você falou há pouco, essa fé egóica, né? A sociedade contemporânea favorece muito o ego, né? Então, todo mundo quer ter projeção, todo mundo quer ter fama, todo mundo quer ter sucesso, muito dinheiro, e a mídia enche isso com a gente todo dia. E o Evangelho de Jesus é o contrário, muitas vezes, né? Você tem que botar um bocado de renúncia na própria vida tua para você poder estar nos lugares que ele está. Ele fez isso, né? São Paulo diz, ele saiu da grandeza dele, se esvaziou para se fazer um no meio de nós, né? Fez pessoa humana, simples, tal. Então, esse é o desafio. Mas quer estar com Maria, esteja onde Jesus estava. Então, circula no meio do povo, vá para a comunidade, né? Jesus estava com os discípulos dele, ele ia para a porta do templo, ele parava para conversar com qualquer um, com qualquer uma, não fazia discriminação de ninguém, claro, sempre propunha o reino, a conversão, a fé,
mas muitas vezes nem isso, curava, né, tinha poder para isso. Então, esse é o desafio. Então, estar com Maria é estar aonde Jesus nos pede que a gente esteja. E como é que a gente sabe isso? Participando das nossas celebrações, participando da nossa vida de igreja, participando da vida da sociedade, que é isso que o Papa Francisco está dizendo, igreja em saída é você ir além da tua igreja, e se você ser cristão, aonde você está, né? No teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de estudo, dentro da tua casa, né? É um desafio cotidiano. E falando sobre o senhor, sobre a sua história de devoção, que é uma certeza que nós temos é de que o senhor tem prioridade para falar sobre a Virgem das Grotas, né? Sobre Nossa Sobre Senhora Nossa das Senhora Grotas. das Nossa Senhora das Grotas. Grotas. Recebeu esse chamado para falar principalmente sobre ela. Mesmo com esses contextos sociais mudando, né, durante esse período, as mensagens que a Virgem das Grotas trouxe são atemporais, não mudaram. Então, na sua história, qual é a mensagem que ela trouxe que mais te tocou? A mensagem que mais te motiva? Acho que tem vários elementos ali. Vamos, o primeiro, o Rio São Francisco. Eu acho que a questão da água na nossa região é uma questão séria, grave do nosso povo, né? Então você tem a questão, ela foi encontrada dentro de um rio. As pessoas que encontraram ela. Então você tem hoje ainda problemas indígenas sérios no Vale de São Francisco. Você tem problema sério com o pessoal que mora na Caatinga, com a questão da água e tal, né? E você tem a questão da missionalidade, né? Os missionários que encontraram, que fizeram essa capela, e hoje ela está aí. Então eu vejo Nossa Senhora das Grotas do jeito que está na música que eu fiz. Porque eu fiz essa música a pedido da comunidade da catedral, quando o Padre Abraão era o vigário da catedral. Um dia a comunidade queria uma música para Nossa Senhora das Grotas, contando a história de Nossa Senhora das Grotas. Eu lembro que eu fiz 2 estrofes e eles falaram assim, não, a gente quer a história completa, né? E acho que ajuda muito, porque você tem o hino oficial de Nossa Senhora das Grotas, mas na linha devocional, né? Mas quando a música que eu fiz é cantada, você tem um pouco a história de Nossa Senhora das Grotas, né? Talvez a maioria do povo seja a única forma de conhecer a história da Nossa Senhora das Grotas seja através dessa música, né? Então eu gosto muito de ter feito essa música, né? Gosto mesmo, tenho, né? E acho que ela indica para a gente esses cuidados, né? Com o pessoal ainda que está muito na pobreza na nossa região, mas o cuidado também com a criação, cuidado com o rio, cuidado com a caatinga, cuidado com os povos, com as pessoas, é por aí. Por isso que está vivo, né? Por isso que ela está viva, a imagem da Nossa Senhora das Grotas. Uma coisa que, né, a gente comentava antes do podcast, da gravação, e que eu tinha me comprometido comigo mesma a não esquecer de falar isso no final, é de realmente isso, como a música, como o hino, é uma catequese sobre a história de Nossa Senhora das Grotas. No processo de construção do nosso podcast, somos filhos da terra, mas nós tivemos muita dificuldade em encontrar material dessa parte histórica que pudesse dar, fizesse a gente entender. Então, outra coisa, né, que eu repassei na minha cabeça para eu não esquecer, era de falar da questão de Mihail, né? Mihail Menezes, ele faz parte da nossa diocese e ele fez um TCC dele, a conclusão de curso, um trabalho voltado sobre a história de Nossa Senhora das Grotas, todo o contexto histórico da nossa região e fazendo uma denúncia, né, também dessas questões que estavam acontecendo. E hoje nós nos questionávamos assim, por que não é divulgado essa grandeza? Porque é uma história muito forte. É Deus que se faz presente novamente na história da humanidade. Deus escolhe vir ao mundo por meio de Maria. Então, Deus também, de certa forma, se faz presente na história desse povo e vem trazer sua proteção, de certa forma, a devoção, a força, a esperança para essa região por meio de Maria.
Então, é muito forte. Eu fiquei muito mais encantada do que eu já sou pela história de Nossa Senhora das Grotas. E fico, assim, estou muito feliz, né, na gente fazer esse podcast para contar a história de Nossa Senhora das Grotas para várias pessoas. É uma devoção que realmente você não encontra em nenhuma capela do mundo, só aqui em Juazeiro. Então, talvez vocês precisem fazer um podcast com o Mihail, né? Sim, Porque aí fica memorizado e hoje em dia com a internet fica guardado, né? Pode fazer até um podcast, até dois, para ele poder resgatar esse TCC, que normalmente TCC e as teses de doutorado ficam muito escondidos. Então faz um esforço danado, mas só alguém que vai pegar aquilo depois e vai ler. Hoje em dia está um pouco mais disponível na internet quando a gente procura, mas antigamente ficava arquivado lá na biblioteca. E nós temos aquela biblioteca que era da Diocese, que está na UDEB, né, que o Francisco, que foi da Diocese, do setor de comunicação, antes de vocês, né? O Francisco ele tomou de pé de cuidar daquela biblioteca quando a biblioteca foi transferida para a UNEB. Lá também tem muita coisa, mas eu imagino que o Mihail, ao fazer, eu não sabia que o Mihail tinha feito TCC dele sobre isso, ele deve ter pesquisado. Então ele já deve ter uma síntese disso, né, que facilita para a vida da gente. Então sugiro para vocês que vocês façam um podcast ou dois com ele, porque aí pronto, aí as pessoas vão ter um acesso mais aprofundado sobre essa história que ele fez um estudo específico. sim. E já deixamos aqui gravado, viu? E realmente reforçamos esse convite, porque nós fizemos o convite também ao Mihail para estarem os dois juntos. Ah, ele não. Só que ele não pôde por causa da questão. A ideia era que tivesse os dois para trazer o devocional e o histórico. Mas a ideia de fazer também um que conte só essa parte histórica, eu, né, eu falei, não, eu vou lembrar para deixar registrado, assim, porque nós temos uma história rica. Isso. E é interessante que as pessoas conheçam a história e às vezes as pessoas da nossa diocese conheçam essa história, porque eu admito a minha ignorância. Eu não conhecia. Não conhecia até semana passada. Eu não conhecia a força de Nossa Senhora das Grotas e a força da Diocese de Juazeiro nessa região da igreja. Então, é realmente algo que toca. E agora vamos dar início ao quadro que é mais amado por todos. É isso? É isso, Arthur? A É o vinheta mais... plantão paroquial. Aqui na Matriz acontece missa nas quintas-feiras, ao meio-dia 15. No dia 10 teremos a gincana bíblica dos jovens aqui da nossa paróquia. E no dia 8 de setembro teremos a festa em devoção à Nossa Senhora Virgem das Grotas. Então não perca. Nesse momento, além de pedir, eu gostaria muito de agradecer a vocês por estar nos ajudando nesse projeto. Então vocês nos apoiaram e nós estamos aqui, né, até hoje, firmes e fortes. Então continue nos ajudando, continue deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, comentando e principalmente compartilhando. Não esqueçam de compartilhar e de seguir a gente lá no Instagram, que eu sempre peço, @sesantopod, e no Spotify, também nos acompanhe por lá. Muito bem, então queremos finalizar esse episódio. Queria agradecer a Gogó. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação, por poder partilhar conosco esse vasto conhecimento assim. E eu concordo, acredito que o senhor tem uma verdadeira devoção, porque o senhor apresenta algo que é raro, que é o testemunho. Sim. Então, o senhor apresenta um testemunho de ser igreja, né, de estar junto, fazendo missão, estando onde a igreja precisa estar presente. E é um exemplo, muitas vezes, para nós, jovens, que precisamos estar mais perto das comunidades que desejam
ter, né, acesso a tantos a esses veículos, como o senhor fala muito, da água, das questões básicas para a sobrevivência, e sem perder essa característica de ser cristão, de ser igreja, estar presente. Então, queria agradecer, eu acho que foi uma honra na minha vida, assim, poder entrevistá-lo. Muito obrigada. Eu agradeço o convite de vocês. Eu sempre vejo vocês aí no trabalho de vocês, da internet. No tempo da pandemia, eu vinha menos nas celebrações, acompanhava, né, as transmissões que vocês fazem aí. E eu lembro aqui, Paulinha, do seu pai, da Dorinha, da Socorro, suas tias, aqui nessa paróquia, né? Então você está aí também. A turma aqui, eu não sei bem a família, as origens, mas a vida segue, né? Passa, e passa no sentido de Páscoa, né? De passagem, não de finalização. Então, parabéns para vocês pelo trabalho de vocês. Vou esperar sair a edição, vou assistir com carinho e ajudar a divulgar. Muito obrigado. Ajude, viu? Compartilhe. Fiquei sabendo uma coisa do senhor que eu fiquei um pouco triste, mas... que o senhor é corintiano. Rapaz, velho. Já baixa para o Toninho ainda. Todo mundo Não, é uma coisa todo que mundo vocês, tem defeitos, né? Uma coisa que vocês não sabem, mas eu fui professor do Toninho. Nós Ele me estudamos contou. juntos. Né? Então, ele era uns 2 anos mais novo que eu, acho que ele é uns 2 ou 3 anos mais novo que eu, e a gente estudava junto. Por isso que a gente se conhece na verdade, de uns 50 anos atrás, pelo menos. Aí, quando teve a comunidade redentorista aqui, aí um dia ele me mandou uma mensagem: eu vou aí na paróquia de Santo Antônio. Eu falei: pois vem. Então, a vida é assim, né? Tem essas voltas. Que bom. Estamos em casa. Obrigado, gente. Pronto, Então é estamos isso. finalizando mais um episódio. Tchau, 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 povo povo santo. santo. Tchau, tchau. Essa foi feita por Santo Antônio de Pilão Arcado. Tô pegando a estrada, vai também Santo Antônio, vai a companheirada da comunidade fazer caminhada. Tô pegando a estrada, vai também Santo Antônio, vai a companheirada da comunidade fazer caminhada. O povo que vive na estrada, o povo que é arribação, o povo que vive igual peregrino, saúda os irmãos, amigos, vizinhos, os vizinhos, vai com a gente também Santo Antônio, o santo das vidas perdidas, o santo dos pobres e das casadeiras, que desde menino quis ser peregrino. Peregrino, tô pegando a estrada, vai também Santo Antônio, vai a companheirada da comunidade fazer caminhar.